Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre a parte 6, né, desses 51 sintomas do despertar espiritual. Nessa parte 6 eu quero falar sobre mais sintomas que podem estar acontecendo com você e a gente desenvolver isso. Bacana? Então vamos lá. O 27º, 27, né, sintoma aí que você vai sentir é uma compreensão súbita. O que é uma compreensão súbita? Você vai começar a entender que certos conceitos, ou mesmo certo tipo de conhecimento, informação, sabedoria que vão chegar até você, vão ser muito óbvios. Mas antes, não era tão óbvio assim. É por isso que eu sempre passo isso para vocês, através das lives, cursos, treinamentos, vídeos, podcasts, o conceito da humildade. Humildade é um estado de espírito. Humildade não tem a ver com pobreza, né? Muitas vezes várias pessoas entendem até mesmo o princípio da caridade, né? A gente não gosta muito de usar essas palavras porque as pessoas têm preconcepções que são preconceitos em relação à verdadeira etimologia, ou seja, a origem da palavra. Então presta atenção que o que é óbvio para você, né? Então humildade, empatia, talvez um outro conceito bacana, uma outra pessoa não vai ter. Para isso não se converter no seu despertar espiritual, você virar uma pessoa muito orgulhosa, sabe? Uma pessoa que se acha muito arrogante, né? E arrogância é o início do declínio, tá? É muito importante você entender esse conceito. Quanto mais arrogante você for, né, menos você vai estar alinhado com o seu verdadeiro despertar espiritual. Você pode até falar que é um despertar espiritual, mas cada vez mais vai ser, por muitas vezes, né, se nós pensarmos, vai ir para uma linha cada vez mais materialista, ao invés de ser algo verdadeiro. E não estou dizendo que, na verdade, não tem que ter mais dinheiro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o todo. Né? A gente tem até um curso em finanças e prosperidade e abundância que chama Método Hércules, que a gente fala disso. Existem 5 riquezas da prosperidade: física, mental, espiritual, energética, emocional e material financeira. Ou seja, não é só uma riqueza, não é só um ponto que você vai desenvolver, mas são vários. E o despertar também vai trabalhar vários conceitos dentro de você. Então essa compreensão súbita ela vai acontecer. Você vai ler, putz, é verdade, isso aqui que eu precisava saber. Nossa, de uma maneira interessante esse conceito chegou até hoje porque eu preciso disso, disso, disso. É como se você, na verdade, estivesse aberta para matemática, né, para a lei natural. Tudo faz sentido nesse momento, a partir de agora, desse instante que você está aqui comigo. Bacana? 28º sintoma, 28, é rapidez de aprendizagem. Vai aparecer, desculpa, uma necessidade gigante de você aprender, ler mais, estudar mais, assistir mais, ouvir, escutar mais. E isso vai despertar dentro de você uma sede, uma fome. Vai ser de diversas maneiras, sensações, assim, mas você vai querer consumir mais coisas. E é super normal, porque você está em estado de expansão. Ah, Diego, tem um fim isso? Não tem um fim. Independente da sua idade, independente de onde você estiver, classe social, independente se estiver no planeta Terra ou não, vamos dizer assim, nessa época ou não, nessa realidade ou não, nessa dimensão ou não, essa rapidez da aprendizagem é supernatural, porque você tende ao que cada vez mais entender que o tempo não existe passado, presente e futuro. Então, por você ter perdido o tempo, entre aspas, vamos dizer assim, não tendo essa experiência, é como se você quisesse acelerar tudo. E aqui entra uma ressalva. Você está percebendo que cada sintoma eu estou dando uma ressalva. Por quê? Essa sede ao pote também pode se converter uma frustração, porque você tem um tempo limite por dia e basicamente você tem que dormir, descansar, fazer outras coisas, trabalhar, né? Então, a dica da vez aqui é ser produtiva, ser produtivo. Então procure o quê? Sempre ter um momento diário para fazer isso. Então se for 1 hora, é 1 hora. Se for 10 minutos, é 10 minutos. Não queira extravasar porque você vai se sentir mais frustrado. E a frustração causa cada vez mais um distanciamento ao seu verdadeiro despertar espiritual, tá? Bacana, guarda isso, porque isso já pode ter acontecido com você, ou está acontecendo com você, ou pode acontecer com você, tá? 29º sintoma, 29, presenças invisíveis, né? E aí, no caso, é super normal. E aí, dependendo da sua religião, culto, doutrina, dogma que você ouve, ou mesmo você segue, pode ser usar determinadas palavras. Mediunidade, tem a ver com espírito, tem a ver com presenças, obsessor, tem a ver, por exemplo, eu vi um parente que morreu, né? Eu fui no cemitério e assim por diante. Aqui dentro da Alquimia da Mente sempre fala para vocês, a gente segue, né, a linha das antigas civilizações, que na verdade tem o alinhamento com a ciência das antigas civilizações, que é distanciada da ciência materialista de hoje.
Quanto mais você entende sobre isso, menos você tende a ser uma pessoa controlada pelo sistema, controlada por um sistema de crenças, religião, por exemplo, alguma doutrina político-partidária, econômica ou mesmo social. Eu quero dizer isso porque quando você vê alguém, uma presença, tem a ver com realidades paralelas, dimensões que estão acontecendo ao mesmo tempo e você está muito aberta, super normal, né? Ah, Diego, mas eu vi aquilo, eu vi isso. Muito cuidado para às vezes não ser uma má interpretação daquilo que é só aquilo, né? Porque às vezes, imagina, você está cansada, você está cansado e aí basicamente, às vezes, por você não estar dormindo bem, você pode às vezes não estar em homeostase. Seu corpo ele tenta te trazer para dormir. Às vezes você vai ver coisas que às vezes não estão lá mesmo, né? Às vezes foi uma interpretação. É uma frase que a gente usa muito aqui dentro da Alquimia da Mente: a percepção não é a realidade. Você pode ter percebido algo, mas às vezes a pessoa falou algo diferente e você interpretou, na verdade, pessimamente, né? E aí, no caso, você até criou um problema que não precisava ter criado. Foi algo desnecessário que aconteceu e você sabe disso. Então, por isso que eu sempre guardo essa ressalva, porque tem que ter cuidado. Existe presença invisível? Sim, mas é normal. O lance todo tá nessa exacerbação em relação à mística por trás disso. Como se isso fosse algo... As pessoas até colocam o conceito sobrenatural. Não é acima do natural. Essa é a natureza. A lei natural é natural. Entendeu? Sobrenatural é algo que foi criado, que foi até mesmo paranormal. É algo que já existe. E aí dá uma impressão que parece que não é normal uma pessoa ver uma coisa que na verdade está lá. Até cientificamente falando, 99% do átomo, até mais do que isso, é vazio. Então é super normal você ter um despertar de consciência e várias pessoas vão falar que você é louca. É super normal isso, tá? 30ª, né? 30. Presságios, visões, números e símbolos. Isso é super normal, porque você vai conseguir se alinhar, a sua pineal, né, principalmente aqui nessa parte do cérebro, vai ficar mais desenvolvida, a pituitária também, que são os chakras, né, que vão ser desenvolvidos dentro do seu corpo. A gente tem vídeos, podcasts falando sobre isso, se quiser saber mais, cursos. E aí, no caso, por essa expansão eletromagnética, uma expansão energética, né, quântica em relação a quem você é, obviamente que você vai também contribuir para os dispositivos eletrônicos também estarem em sintonia com você. E, logicamente, os números e os símbolos, eles reverberam a matemática do que existe, né? Pitágoras já postulava isso, tudo é matemático. E se tudo é matemático, você vai ver a matemática em tudo. Você olha para o seu micro-ondas, você olha para o seu carro, você olha para o seu celular. Nossa, 1111, 333, né? Ou 1234. Isso significa que, na verdade, não é que o dispositivo eletrônico está em alinhamento, é que você não via antes. Tá? Você não via com seus próprios olhos, não ouvia com seus próprios ouvidos, não falava com a sua própria boca, não sentia com seus próprios sentidos. E agora, logicamente, que é óbvio, é meio normal. Mas não leve como isso, mas então, se eu ver o 1111, então significa que eu estou aberto. Aí fica uma dependência do externo, entendeu? Não é nesse sentido. Você vai prever, sim, como eu já falei nos outros sintomas, ver outras coisas, sim, né? Inclusive até sobre a sua própria família, sobre você, realidades que você está nesse exato momento também. Isso não serve apenas para dizer se você sabe mais ou não. E isso acontece muito. Tem pessoas passando a perna nas outras pessoas, dizendo que viram coisas sobre você, né? Tem até charlatões na internet por causa disso. Você tem que compreender que você recebeu aquela informação sobre você, sobre as pessoas ao seu redor, para você. Às vezes, para aquela pessoa, se você contar, vai piorar a evolução, porque cada um tem um despertar espiritual diferente. Por isso que eu estou falando, é humildade. Muito cuidado com isso. Algumas pessoas, na verdade, deturpam isso e tentam vender como se fosse comércio, né? Eu quero dizer isso porque muito cuidado com esse despertar. Não utilize apenas como algo para passar a perna nos outros. E muita gente usa assim, entendeu? E isso, na verdade, tem a ver com todo mundo. Todo mundo. A pessoa não está vendo ainda, ela vai ver. Mas você tem que não dar o peixe, sabe? Você tem que ensinar a pessoa a pescar. E muitas pessoas não têm paciência para fazer isso. Por isso que, na verdade, ao longo da história da humanidade, ainda tem os mesmos falsos profetas, as mesmas pessoas querendo se dar bem e a maioria da população se dá mal. A gente está em Aquário. Eu estou gravando esse vídeo, esse podcast na era de Aquário. Não faz sentido mais. É a era do coletivo. Não faz sentido. 31º, 31 é intensificação de integridade, que é basicamente, eu acho que ressalta muito bem o que a gente está falando. Íntegro, ético, profissional. Né? Você entender que empatia, né? Você não faz algo para outra pessoa que não seja algo que seja bom para você. Né? Você não vai se machucar, então não machuque as outras pessoas. Seja íntegro também no seu despertar.
Às vezes, o maior conceito que eu poderia te dar nesse aspecto, nesse sintoma, é ouça mais do que falar. Né? Fale pouco, ou mesmo fique quieto, cale a boca, né, muitas vezes. Ouça mais, veja o que a pessoa está passando, compartilha se ela está preparada, mas vai aparecer pessoas que estão na mesma sintonia que você, ou mesmo a mais que você. Mas o grande lance é, veja o momento da outra pessoa para também ajudar aquela pessoa naquele despertar. Mas não queira acelerar o processo, sabe? E acontece muito isso. E pode ser que você esteja fazendo isso com outras pessoas. E às vezes é por causa disso que eu falei, a arrogância. A arrogância precede a ruína. Cuidado. Eu quero dizer isso porque muitas pessoas elas utilizam esse conhecimento do despertar, da espiritualidade, que tem a ver com respiração, né, que tem a ver com a quântica, a mecânica quântica, a neurociência, se apropriam disso, né, para que fazer com que as pessoas elas não compreendam isso, não tenham um despertar real. Vão ter despertar em relação a um outro sistema de crenças, a um outro tipo de grupo, algum tipo de interesse por trás, tá? E quanto mais você tiver alinhamento verdadeiro, mais as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais natural. Logicamente, o que a gente quer é ajudar você em relação a esse processo. Então, para você fazer um despertar com qualidade, até mesmo com alinhamento em relação à sua essência, clica no primeiro link da descrição, que tem um curso, um treinamento para te ajudar nesse processo. É muito fácil, muito simples. Você clica no primeiro link da descrição para saber mais sobre esse seu despertar, inclusive para te ajudar em relação a fazer isso de uma maneira mais natural, que pode ser às vezes meio prejudicial, às vezes você não está sentindo, está tendo progresso ou não, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.